FM é uma exaltação à música mundial e um canal permanente de informação. Com uma programação musical com foco na MPB, transita desde os clássicos de João Gilberto e Tom Jobim, navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. Hoje, 25 de fevereiro, celebramos o Dia Internacional do Implante Coclear, uma data que simboliza a emoção indescritível de voltar a ouvir. Mais do que recuperar os sentidos, os implantes auditivos proporcionam uma verdadeira reconexão com o mundo, a possibilidade aí de ouvir a voz de um ente querido, o som da natureza e, claro, e também, por que não, as ondas do rádio que nos trazem informação, cultura e entretenimento. Desde a primeira experiência bem-sucedida com um fio de cobre na cóclea, em 1957, os implantes cocleares evoluíram e se tornaram verdadeiros aliados na vida de milhões de pessoas. Hoje a tecnologia permite dispositivos menores, mais eficientes e com alta qualidade sonora, tornando possível uma experiência auditiva mais próxima do natural. O rádio sempre foi uma das formas mais encantadoras de consumir conteúdo. Para aqueles que recuperam a audição por meio dos implantes cocleares, ouvir rádio pode ser uma das primeiras experiências de conexão com o mundo sonoro. A música que toca no rádio, a notícia que nos mantém atualizados ou aquele programa favorito que nos faz companhia ganham aí um novo significado. A revolução da tecnologia auditiva não se trata apenas da funcionalidade, mas também de desenvolver a quem perdeu, o devolver a quem perdeu a audição e a capacidade de sentir e viver plenamente. Mais do que um avanço científico, trata-se de um presente para a alma, uma chance de participar das conversas, das risadas e de tudo que o som pode proporcionar. E você, ouvinte? Você, ouvinte da Rádio 99 FM, já imaginou como que seria redescobrir os sons ao seu redor? Qual é a primeira coisa que você gostaria de ouvir? Participe com a gente aqui na nossa enquete. Você ouvindo pelo YouTube aqui da 99 FM, compartilhe a sua opinião. Para você que está no radinho, para você que está através do YouTube, ouvindo depois também através do Spotify, uma ótima manhã, bom dia para você sintonizado aqui na programação da 99 FM. Esse é o nosso Jornal no Oeste, sempre com apoio do Grupo Paulo Lima, aqui na 99 FM, essa que é uma emissora da Fundação Agripino Lima. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2025, eu sou Ricardo Veiga e é muito bom estar com você aqui novamente. Vamos lá, participe com a gente, responda a enquete. Sempre a gente tem uma enquete, uma pergunta para você aqui no início, no nosso Jornal da Manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, logo após um momento de fé, com o Padre Tiago. Temos aqui o nosso Jornal no Oeste e você sempre pode participar com a gente através da transmissão no YouTube ou, se não, depois, através do nosso canal do Spotify também. Procure sempre por Jornal Unoeste 99 FM. E a gente começa com os destaques, manchetes dos principais portais de notícia, principalmente aqui da nossa região de Presidente Prudente. A gente começa com o G1. Após reunião entre a Associação das Escolas de Samba e Secult, tentativa de viabilizar carnaval aqui em Presidente Prudente é encaminhada para análise jurídica. Um ofício com motivos para a realização do evento foi entregue à Prefeitura aqui de Presidente Prudente. Agora destaque para a CBN Prudente. O governo de São Paulo autoriza a abertura de concurso público com 142 vagas para a Artesp. São 142 vagas autorizadas para os níveis médio e superior. A ação faz parte do fortalecimento da agência. Você tem mais informações sobre o concurso aqui no portal da CBN Prudente. Acesse cbnprudente.com.br. Agora destaque para o portal do Ministério da Educação. Iniciadas as inscrições para o novo PAC Seleções, serão 2,3 bilhões de reais no eixo educação para construção de creches e aquisição de ônibus escolares. Editais foram publicados nesta segunda-feira, ontem, dia 24. Entes federativos têm até o dia 31 de março para enviar as suas propostas.
Agora destaque aqui para o Ministério da Saúde, falando dos cuidados no Carnaval. Tá chegando, hein? Tá chegando. Próximo final de semana, sexta-feira, sexta de Carnaval já, né? É sexta de Carnaval já, próxima sexta agora. Próximo final de semana tem Carnaval. E aqui, no site do Ministério da Saúde, traz alguns cuidados no Carnaval. Por exemplo, o uso de pomadas capilares não autorizadas pode trazer grandes danos à saúde. Alerta do Ministério da Saúde e da Anvisa. Produto irregular pode causar ardência nos olhos, irritação, queimaduras e até cegueira temporária. Cuidado é reforçado com a proximidade do Carnaval. Agora destaque para o nosso portal da UniOeste, falando aqui sobre a segunda edição do Festival de Natação, que reuniu mais de 200 atletas aqui em Presidente Prudente. É o Troféu Mariana Franklin Ferreira Silva. É um evento que homenageia a saudosa atleta da Associação Paradesportiva do Oeste Paulista, a POP, que morreu em 2020 vítima da Covid-19. Você tem a reportagem completa no portal aqui da UniOeste. Acesse unoeste.br. Agora deixa eu falar das inscrições para permanência estudantil aqui da Unesp, a nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia, Unesp, aqui de Presidente Prudente. A inscrição para permanência estudantil para calouros, que vai até o dia 28 de fevereiro agora, portanto, somente esta semana. O programa oferece auxílios em 5 modalidades. Ingressantes devem se inscrever no processo seletivo pelo sistema Siscop. Você tem mais informações no portal da Unesp aqui de Presidente Prudente. Acesse fct.unesp.br. Deixa eu trazer também mais dois destaques aqui, 2 manchetes. A primeira do Instituto Federal de São Paulo. Um recadinho aqui para os estudantes. Avalie as ações e estratégias da política de assistência estudantil do Instituto Federal. Levantamento online contribuirá com ações voltadas para a permanência e êxito dos estudantes. Você tem mais informação, você é estudante, no portal do Instituto Federal de São Paulo. Acesse ifsp.edu.br. E só para fechar, a partir de hoje, terça-feira, o Museu e Arquivo Histórico Municipal Prefeito Antônio Sandoval Neto, aqui o nosso museu aqui de Presidente Prudente, abre as portas para a exposição Memória e Folia, uma viagem pelas celebrações carnavalescas que marcaram época aqui na nossa cidade. A mostra, que segue até o dia 5 de março, reúne fotografias, fantasias e uma ambientação especial que transformará a Sala Ronaldo Macedo em um verdadeiro baile de memórias. Vale a pena visitar o nosso museu e Arquivo Histórico Municipal aqui de Presidente Prudente. Então abriu ontem, né, dia 25, vai até o dia 5 de fevereiro. A entrada é gratuita. E para mais informações também, agendamento de visitas em grupo, inclusive, das escolas, de escolas particulares e públicas, você pode entrar em contato pelo telefone. Anote aí, é o 3223-9404. Ou se não, você pode também entrar em contato através das redes sociais do Museu e Arquivo Histórico aqui de Presidente Prudente. Vou repetir o telefone. 3223-9404. E a gente começou a falar, né, hoje, da importância do implante coclear. Eu vou trazer uma matéria que fala sobre esse tema aqui para a gente iniciar o nosso Jornal no Oeste de hoje. O implante pela rede pública de saúde está transformando vidas de pacientes com surdez severa aqui no Brasil. Desde 2023, 50 pessoas já passaram pelo procedimento no Hospital Delfina Rinaldi Abdes Aris, que fica no Amazonas. Esse hospital é a única unidade da rede pública a realizar a cirurgia na região norte do país. O Tiago Dantas, de 29 anos, é um dos beneficiários. Ele foi diagnosticado pela perda auditiva severa na infância e ele nunca pôde, ouvir a voz do pai. Para ele, o implante coclear representa uma nova chance de ouvir. A cirurgia foi realizada no final do ano passado, com a presença da sua família, que estava ansiosa pelo resultado. A secretária de Estado de Saúde do Amazonas, a Nayara Maxold, enfatizou nessa reportagem do G1 o impacto social do procedimento. Ela afirmou que oferecer a possibilidade de ouvir novamente é uma questão de cidadania e saúde. A cirurgia envolve a inserção de uma endoprótese na cóclea, no ouvido do paciente, permitindo que os sons sejam convertidos em estímulos elétricos. O Hospital Delfina Aziz,
no Amazonas, é referência em implantes cocleares na região. Otorrinolaringologistas que atuam na unidade destacaram que o procedimento é complexo e requer uma equipe multidisciplinar. Os profissionais envolvidos incluem otorrinos, fonoaudiólogos, anestesistas e outros especialistas. O tempo da cirurgia varia de 1 a 2 horas. Após 4 semanas, os pacientes realizam a ativação do dispositivo implantado. Esses avanços no tratamento de surdez severa pelo Sistema Único de Saúde, nosso SUS, são promissores e trazem esperança a muitos brasileiros. Agora 7 horas e 18 minutos para você sintonizar aqui na 99 FM. Está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ricardo Veiga, todos os dias aqui com o nosso Jornal no Oeste, trazendo notícia e informação, sempre falando sobre educação, saúde, meio ambiente, cultura e esporte para você aqui na 99. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Deixa eu trazer É o Ajudante Digital, já o episódio 12, a nova temporada desse ano aqui, né? Uma produção da Agência Brasil EBC. E esse episódio ele fala das baterias do nosso dia a dia. Cada um tem suas vantagens, limitações e cuidados para durarem mais. É uma produção do Leiberson Pedrosa, que é repórter da Rádio Agência Nacional para você, aqui na nossa 99 FM, nosso Jornal no Oeste. Vamos ouvir, esse é o episódio Ajudante Digital número 12. Ajudante Digital. Essas baterias mais modernas viciam? Ajudante Digital. Meu smartphone tem bateria do tipo íon lítio. Que cuidados devo ter para ela durar bastante? Olá, pessoas que não vivem sem uma tomada por perto. Tomada de 3 pinos só está satisfeito. O que foi, Márcia? A tomada vai ter 4 pinos. Ai, não! A coluna de hoje vai ser dividida em 2 partes para dar conta de falar sobre dicas e curiosidades históricas e químicas sobre as baterias que usamos no dia a dia. Quero dizer que sou um ótimo baterista. Quer ver? Bum tatatis. Bum tum tatis. Tum. Tatum tatis tatum tá. Tá bom. Já entendemos o trocadilho. Mas guarda essa energia porque sua bateria já não tá segurando carga. Testes de uso contínuo provam que as pilhas comuns acabam rapidamente. Mantenha seus aparelhos funcionando por muito mais tempo com a pilha duradoura. Estamos rodeados de baterias armazenando ou descarregando energia elétrica a todo momento. Quer ver? Tá no carro? Dentro do capô tem lá uma bateria de chumbo ácido. Se o motor for elétrico, olha debaixo dos seus pés. Provavelmente terá um conjunto de células feita de ferro-lítio. Tá com o celular na mão? Então você está segurando uma bateria de íons de lítio. Ah, você tá no sofá, de boa, vendo aquela série sobre os tempos medievais. Pois do lado deve existir um controle remoto com 2 pilhas alcalinas. As baterias estão por toda parte. Tem de vários tipos e com características químicas diferentes. As principais são bateria alcalina, de zinco carbono, de lítio, de níquel metal hidreto NiMH, de níquel cádmio, ou NiCd, as famosas baterias íons de lítio, ou Li-ion, as mais evoluídas, de polímero de lítio, a LiPo, e as mais modernas, como a lítio-ferro-fosfato, LiFePO4. Ei, você esqueceu de uma. Esqueci? Sabe aquele relógio tipo Cássio que teima em atrasar? A balança que marca errado o seu peso? Ou aquela tag que você usa para rastrear objetos? Então, elas possuem dentro uma bateria parecida com um botão. Obrigado pelo lembrete, hoje a sua recarga será por minha conta. Pois é, tem também as pilhas botão, eventualmente chamadas de pilha moeda. São bem tradicionais, compactas, parecem um comprimido de dipirona ou de sonrisal e normalmente são feitas de óxido de prata, lítio ou zinco-ar. Só não vai inventar de colocar ela na água.
falando sério, por que existe tanto tipo de bateria? Conta a história que a pilha foi criada pelo químico italiano Alessandro Volta, que em 1800 comunicou o feito à instituição científica Royal Society de Londres. Surgiu assim a pilha voltaica. Em 1859, o físico francês Gaston Planté inventou a primeira bateria recarregável à base de chumbo e ácido, uma ancestral das baterias de 12 volts usadas em carros atualmente. Isso gera muitas questões, inclusive ambientais, sobre a exploração de recursos naturais e poluição, tema este para um futuro episódio de um possível ajudante digital eco. Mas aí este capítulo teria que ter 3 partes. Eu nem sei se eu tenho energia para tanto. E o prometido são só 2 partes. Hoje, na parte 1, eu foco nas características dos 4 tipos de baterias bem conhecidas por nós. A alcalina, a níquel metal hidreto, a NiMH, a íon-lítio, a Li-ion, e as pilhas botão. Depois, na segunda parte, lá na semana que vem, eu faço um resumão sobre as vantagens, limitações e cuidados com cada uma delas. E dedico mais tempo para falar sobre as baterias do tipo íon-lítio, que são presença garantida dentro dos nossos celulares. Afinal, as baterias do tipo íon-lítio estão em toda parte, mas possuem uma limitação que muita gente ignora. O carregamento exige cuidados especiais com o tipo de carregador, com a temperatura e, principalmente, com a voltagem aplicada. Bom, a gente detalha sobre isso na parte 2, porque agora, bora para a lista do dia. Baterias do tipo alcalina, as famosas pilha palito 2A, 3A e 4A. As pilhas alcalinas são fáceis de encontrar e baratas. Estão em controles remotos, relógios, aparelhos de som e muitos brinquedos mais simples. Elas não são recarregáveis, então nada de tentar carregá-las ou amassá-las ou colocá-las na geladeira. Dentro dessas baterias, há compostos como hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que podem causar queimaduras ou reações alérgicas. Dica da Robozita. Não vai usar o equipamento por muito tempo? Tire as pilhas e guarde-as em um local seco e fresco, longe de fontes de calor porque elas são suscetíveis a vazamento. E nada de pôr na geladeira. A umidade pode danificar a pilha. Portanto, a pilha alcalina começou a ficar fraca naquele medidor de pressão arterial, pegue, retire a pilha e coloque no controle remoto que você quase não usa. Se parar de funcionar também, não vai jogar a pilha em qualquer lugar. Procure postos de coleta. Lugares como supermercados que vendem essas pilhas têm a obrigação de recolher e fazer o descarte correto. Níquel metal hidreto, NiMH. Por mais que não existam o IBGE das baterias, arrisco dizer que a bateria de níquel metal hidreto já foi bastante popular e está perdendo espaço com o avanço tecnológico. Como são recarregáveis e têm boa capacidade, eram muito usadas em equipamentos de médio e alto consumo, como câmeras fotográficas e controles de videogame. Muitas são fabricadas com o mesmo tamanho de uma pilha alcalina. Por isso, tem gente que teima em pôr pilha palito alcalina em carregador de pilha de níquel, e aí o que acontece? Vai dar ruim. Então, lembre-se sempre de ler as letras miúdas sobre a composição de cada tipo de bateria e não confunda. Alcalina não recarrega e é mais fraca. Já a NiMH é recarregável. Agora, falando sobre a grande desvantagem da níquel metal hidreto. Esse tipo de bateria se autodescarrega quando fica muito tempo sem uso, precisando de cargas parciais de vez em quando. Dependendo do nível de descarga, alguns aparelhos podem entrar em parafuso e não conseguir mais recarregar a pobre bateria abandonada. Cell button, pilhas botão, pilha moeda. Enfim, vocês entenderam. Aqui eu vou ser bem alarmista. Pelo tamanho e formato, as pilhas botão podem ser facilmente ingeridas por crianças ou animais, causando acidentes sérios. Mantenha-as bem longe dos pequenos. Além disso, o polo positivo envolve toda a carcaça e é separado do negativo por uma pequena proteção. Cuidado com curtos circuitos. A energia armazenada não tem força para causar uma explosão, mas pode danificar o equipamento. E favor descartar em local adequado, porque se forem parar no esgoto ou em qualquer outro lugar,
o risco de contaminação e ingestão permanece alto. Baterias do tipo íon-lítio. Essas baterias são bem populares, pois estão em smartphones, laptops, fones Bluetooth e ferramentas portáteis como aquela sua parafusadeira da China. A grande vantagem está na alta densidade de energia. Elas podem armazenar muitos elétrons em pouco espaço, são leves e recarregáveis. Uma bateria bem feita de líon não é tão barata e tem uma limitação que muita gente ignora. O seu carregamento exige cuidados especiais de temperatura e voltagem. E claro, essas baterias também precisam ser descartadas em local correto. Nada de furar ou expor ao fogo. Os íons de lítio são instáveis e, sob estresse, podem inchar, explodir ou liberar calor e gases tóxicos. Não chega a virar uma bomba, mas o susto e as possíveis queimaduras não são nada legais. Gostou do episódio? Comente no canal do Spotify do Ajudante Digital ou pelo nosso WhatsApp. O número é 11 9 74 69 01 38. Jornal da 99. Tá aí esse episódio número 12, Ajudante Digital, uma produção da Agência Brasil EBC. Você tem esse e outros episódios também, se você quiser conferir. agenciabrasil.ebc.com.br para você conferir. Agora 7h28. A administração da Santa Casa aqui de Prudente é reeleita. A administração da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente foi reeleita na manhã da última quarta-feira. A votação realizada entre os associados ocorreu de forma unânime e por aclamação. Essa reeleição garante a continuidade do trabalho realizado pela mesa sob a liderança do provedor Itamar Alves de Oliveira. A administração reeleita é reconhecida por importantes avanços na gestão do hospital. Dentre as conquistas, destacam-se a profissionalização da gestão, a estabilidade financeira e também reformas em setores essenciais como a unidade de terapia intensiva, serviço de nutrição, ambulatório, laboratório e banco de olhos. Além disso, a administração promoveu a implantação de sistemas integrados e tecnologias, adquiriu também novos equipamentos e obteve certificação internacional. Um acordo de cooperação com o Hospital de Esperança foi fundamental também para a recuperação da instituição oncológica que enfrentou uma grave crise financeira recentemente. A Santa Casa também enfrentou o desafio imposto pela pandemia de Covid-19. As ações implementadas resultaram em um dos menores índices de óbitos pela doença na região. O provedor Itamar Alves de Oliveira ressaltou a importância do apoio da comunidade nas ações promovidas pelo hospital que visam proporcionar um atendimento de qualidade. Ele destacou que a instituição possui uma trajetória marcada por conquistas e desafios, exigindo que a administração esteja sempre preparada para mudanças relacionadas à inovação e também à humanização. O foco na qualidade de vida e na excelência do atendimento se mantém como a prioridade. Sete horas e 30 minutos, uma ótima manhã de terça-feira para você sintonizado aqui no 99 FM. Essa aqui é uma emissora da Fundação Agripino Lima. Continue com a gente, você pode participar através do nosso canal no YouTube. Lembrando sempre, a gente transmite através do YouTube e depois todas as edições, matérias completas você tem disponível também através do nosso canal do Spotify. Procure-se por Jornal Unoeste 99 FM, esses dois canais digitais, né? E aí você pode comentar aí no vídeo, né? Na transmissão aqui do nosso Jornal Unoeste no YouTube. Você pode fazer o seu comentário ali, dar sua opinião. Você pode pedir mais informações, dar sugestão de novas matérias para a gente aqui no nosso Jornal Unoeste. Sempre fala principalmente sobre educação e saúde, todos os dias das 7 às 8 horas da manhã. Obrigado mesmo pela sua companhia. Deixa eu trazer uma informação preocupante aqui sobre os casos de câncer de mama. Uma nova análise da Agência Internacional para a Pesquisa sobre Câncer prevê aí um aumento alarmante nos casos de câncer de mama, viu? Até 2050, se não houver ações efetivas, os casos devem subir
38%, resultando em 3,2 milhões de novos diagnósticos anuais e 1,1 milhão de mortes. O relatório publicado recentemente na revista Nature Medicine abrange dados de quase 50 países. O estudo revela que uma em cada 20 mulheres no mundo está ou será diagnosticada com câncer de mama nas próximas 2 décadas, caso a estratégia de prevenção e tratamento permaneça inalterada. O impacto dessa situação será mais severo em países com baixos níveis de desenvolvimento humano. A cada minuto, 4 mulheres recebem um diagnóstico e uma morre em decorrência dessa doença. A cientista Joanne Kim destaca nessa matéria que, com investimentos em prevenção e tratamentos precoces, é possível salvar milhões de vidas. Globalmente, o câncer de mama é a forma mais comum da doença entre as mulheres e anualmente registra 2,3 milhões de novos casos. As taxas de incidência variam de acordo com a região. Na Austrália e Nova Zelândia, a taxa é de 100 casos para cada 100 mil mulheres. Enquanto isso, a mortalidade é mais elevada na Melanésia, com 27 mortes a cada 100 mil mulheres. Os dados mostram que em países de alto índice de desenvolvimento humano, a média é de 17 mortes, enquanto os países baixos índice, com baixos índices, esse número sobe para 56. A gente está chegando no mês de março agora, já estamos aqui na última semana do mês de fevereiro, e março é o mês das mulheres. E precisamos continuar falando sempre sobre esse assunto. Ainda no ano passado a gente recebeu aqui a médica professora, que é coordenadora também da extensão da Faculdade de Medicina aqui da UniOeste, a doutora Cláudia Álvares Calvalesi, que falou sobre esses cuidados e também sobre a prevenção para a saúde da mulher. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Nós trabalhamos sempre com a prevenção e isso é benefício para o paciente e para o Estado. É mais barato prevenir do que tratar. Sim. Então, o Estado gosta disso e o paciente também. E o médico mais ainda. Então, o ideal é fazer a coleta anualmente. A partir de quando iniciou a vida sexual, a gente sugere já começar a colher. E aí, então, você vai falar, mas eu preciso colher anualmente? Teoricamente, não. Que é o exame Papa Nicolau. É o preventivo que a gente colhe na atenção básica gratuitamente, é agendado o dia e o horário. A paciente não vai ficar lá esperando o dia inteiro. Normalmente é o pessoal da enfermagem junto com o médico que faz isso, ou só o enfermeiro que é capacitado para isso. E, teoricamente, se você tem 2 exames negativos, então um exemplo, para ficar bem claro. Eu colhi em 2022 e deu normal. Eu colhi em 2023, também deu normal. Então, eu tenho 2 anos seguidos que não deu alteração. Eu posso ficar até 3 anos sem colher. Isso também está no INCA. Mas a gente sempre fala, olha, vamos colher todo ano? Não custa. Se é oferecido para a população, os planos de saúde também cobrem. Vamos fazer anualmente, uma vez por ano, não é uma coisa tão difícil, de ser feito. E a mesma coisa da mama. Então, a mama, é claro que o SUS, eu estou falando em SUS por conta do meu universo. Sim. O SUS, ele não dá cobertura para todas as mulheres, para mamografia, por exemplo, vai até 70 anos, 65 ou 70 anos. Mas, se o médico sugere uma mamografia para uma mulher de 72 anos, é autorizado. Então, não tem problema nenhuma mulher fazer a mamografia anualmente e nenhuma mulher fazer o preventivo anualmente na atenção básica. Estou falando SUS. Isso é oferecido, não existe empecilho nenhum, mesmo para aquelas mulheres de mais idade. Que acontece, não existe um questionamento, não. A doutora sugeriu uma mamografia para uma mulher de 80 anos, é feita a mamografia na mulher de 80 anos. Mas tem que ter o carimbo e a solicitação do médico. Então, eu acho que a atenção básica, de um modo geral no nosso país, eu sei que eles reclamam muito da demora, etc., mas funciona e anda. Anda devagar, mas anda. Anda. É possível, É possível. É possível. O Papa Nicolau acho que é o exame preventivo mais conhecido. Sim. Tem outros exames preventivos que a mulher pode fazer durante a vida?
Mas para o câncer, você fala? Para o câncer, isso, exatamente. Para o câncer tem exame de sangue. Mas não é tão sensível e específico como o Papa Nicolau. Certo. Mas existe exame de sangue, marcadores tumorais, que a gente também pode fazer. E falando de outras patologias, a gente está falando do câncer, mas enfim, falando da dislipidemia, da hipertensão, da diabetes, tudo isso dá para a gente prevenir. Dá para a gente prevenir antes que se agrave. E a diabetes, principalmente, eu acho muito triste. Ainda ontem eu falei para um paciente, eu trato vocês como se fosse um da minha família. Às vezes, por isso que a consulta demora tanto. Então, na atenção básica, a gente tem esse cuidado, é esse o perfil do médico, de olhar não a doença, mas o doente como um todo e dar as orientações. Então, para qualquer doença que você tenha, qualquer alteração, vamos pensar no colesterol, que é a dislipidemia, na hipertensão, na diabetes, no câncer, na depressão, no hipotiroidismo, qualquer uma que seja, eu digo que a gente precisa de 3 coisas. Para quê? Para viver bem com a doença e não morrer da doença, e sim morrer com a doença. É um bom médico, e nós temos na região bons médicos bem formados, que corresponde a 25%. São bons remédios que o município e o estado oferece. Nós temos o alto custo em Presidente Prudente, que fornece medicamentos caríssimos para toda a população de Prudente e região. E o paciente tem que fazer a parte dele, que corresponde a 50%. Então, só médico e remédio, eu acho que é isso que falta na população. Então, eles depositam toda a confiança no profissional e no remédio e fica de braço cruzado. E aí vira e fala, mas o senhor fez errado, porque não está funcionando, o remédio não presta, o médico não é bom. Mas a sua parte, em qualquer contexto, corresponde a 50%. Então, se você tem na história da família, vamos pensar lá, minha mãe teve câncer de colo com 30 anos, você tem um risco maior de ter câncer? Sim, tenho. Então, deixa eu me cuidar, deixa eu anualmente fazer o preventivo. Sim. Você é pré-diabético? Eu falo, pré-diabético, Deus está dando a última chance para você não virar diabético. Vamos mudar a alimentação, vamos fazer atividade física. E quando eu falo em alimentação, eu não falo em comida cara, em supermercado e comprar ricota. Não é nada disso. Então, eu acho que falta a colaboração do próprio paciente na saúde dele. E isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar muito claro. Médico e remédio não resolve da doencinha mais simples, do resfriado ao câncer. Tem que ter a vontade de melhorar e de mudar. Então, mesmo na depressão, então a gente vê aí a doença mental hoje, como é que está assim, está uma coisa avassaladora. Os psiquiatras não estão dando conta. Mas e aí a pessoa fica só se lamentando, isso, aquilo. Nós já sabemos que você tem esses problemas, nós já sabemos que você perdeu seu filho, sua mãe. Muda o seu olhar. Os problemas já estão muito bem identificados. O que eu posso fazer para melhorar essa minha realidade tão triste? Então, ele tem que estar envolvido no problema 100% o paciente. Então, talvez seja isso o grande problema da sociedade quando a gente tem esses índices tão altos de hipertensão, de diabetes, de câncer. A pessoa não fazer a sua parte. É você, Ricardo, não se cuidar. Sou eu, Cláudia, não ficar atenta, não procurar. Então, a gente tem que ter essa consciência. Com certeza. E acho que a cidade aqui de Presidente Prudente, a nossa região, nós somos privilegiados, né? Com relação à saúde, né? E na atenção básica, SUS, sim. Nós temos em Prudente 24 ESFs. E, se não me engano, 11 ou 12 UBS. Então, isso dá quanto? Dá 30, quase 40 unidades, né? Quase 40, né? Acho que é. Unidades para a população ir gratuitamente, ser atendido por um bom profissional com bons medicamentos. Eu uso os medicamentos da atenção básica. Eu pego os meus remédios, que eu sou hipertensa, na atenção básica. Então, não existe isso, que é farinha com água. Não existe. Existe, sim. Você que não faz atividade física, você que come fritura o dia inteiro, você que come 2 pães francês por dia, macarrão 3 vezes por semana. Aí, sim. Aí não tem jeito de controlar a pressão. Não é? É alimentação, né? Pois alimentação. É, que é se cuidar, né? É a consciência. É a consciência. É a consciência, que é difícil. Porque, principalmente nós, da nossa geração,
eu falo dos 40 e pouco para cima, nós fomos criados comendo pão todo dia. A minha mãe, quando fazia macarrão, era o garfo pegando o macarrão em uma mão e na outra mão a mordida no pão. Então, foi essa criação que a gente teve. Sim. E aí, então, a gente pegou esse hábito, esse vício. É difícil agora, com 40, 50 anos, a gente se reeducar. Mas a gente tem que lutar todo dia contra isso. Certo. Cláudia, até para a gente indo para o encerramento aqui, só uma questão com relação à imunização contra o HPV. É uma ferramenta, né, importante para a prevenção do câncer de colo de útero. Sim. Você poderia explicar para os ouvintes aqui da 99 como que funciona essa vacinação e qual a faixa etária recomendada para a imunização? Então, a imunização normalmente é antes do início da vida sexual. Certo. Então, e isso também tem na rede. É só ir no setor da vacinação dos postos. A partir dos 12 anos, está liberado para a pessoa ser imunizada. Aí, por que depois da vida sexual não pode tomar? Pode, porque tem várias cepas, né, na verdade, o HPV. Mas não tem o benefício que tem nas meninas que ainda não começaram a vida sexual. Também tem na rede SUS. Certo. Então, o ideal tem que ser antes, né? Sim. Tem que prevenir. Dá para prevenir, sim. Dá. É que tem que estar atento desde sempre, né? Desde sempre. Desde sempre. E é duro, assim, igual a menina de 12, não sei, pensar nisso. Então, é a mãe que tem que ficar atenta Exatamente. nela e na filha. Provavelmente então, a filha não vai ter essa consciência, mas a mãe, né? As famílias têm. A família. Eu costumo dizer, a mulher é a que cuida de todo mundo, dos filhos, do marido. Sim. Então, no posto, sempre o homem, na maioria das vezes, vai com a esposa. E quem fala na consulta é a mulher. É a mulher. E ela chega e fala assim, deixa que eu vou falar, porque ele não vai conseguir falar. E aí a mulher fala tudo que o marido tem. Então, é esse nosso papel. Não sei se é feliz, eu acho que é felizmente. É o orgulho nosso, porque o homem não dá conta de cuidar de tudo isso. Então tem que ter a mulher mesmo. Felizmente nós temos vocês mulheres. Exatamente. Cuidar da gente também. Para cuidar. Jornal da 99. Muito bem, 7h44. Esse é o nosso Jornal no Oeste, que faz um breve intervalo. Eu volto em instantes. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em ação. Para assegurar uma gravidez saudável e um parto seguro, os serviços de saúde devem oferecer para a mulher o acompanhamento pré-natal regular, além de exames adequados e orientações sobre hábitos saudáveis. É importante proporcionar um ambiente acolhedor, respeitar as necessidades emocionais e físicas da gestante, além de informações sobre o parto, o aleitamento materno e os cuidados pós-parto. Garantir que a mulher se sinta ouvida e compreendida contribui não apenas para a sua saúde, mas também para o bem-estar do bebê. O atendimento à gestante não deve apenas focar na parte clínica, mas também considerar aspectos psicológicos, promovendo uma experiência positiva durante essa fase da vida da mulher. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Madrugada 99. Todos os dias, clássicos nacionais e internacionais. A partir da meia-noite, na sua 99,9 FM. A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Continua quente aqui em Presidente Prudente, amanhecemos com um céu um pouco nublado hoje, tem previsão de chuva para essa terça-feira, ali para o início da tarde ali, previsãozinha pequena, chuva em algumas partes aqui em Presidente Prudente. A máxima, agora já estamos com 24 graus já, a máxima hoje prevista de 32 e amanhã também fica nessa média, fica entre 23 e 32 graus também, com uma previsão aí de 45%
de chuva aqui na nossa cidade de Presidente Prudente. Vamos lá para mais uma sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente. Grau de urbanização aumenta no Oeste Paulista e pesquisadores avaliam um cenário de transformações econômicas e sociais. Manchete aqui do G1. Analista de projetos da geografia da demografia da Fundação SEAD, Paulo Borlina Maia, argumenta que as mudanças demográficas estão ligadas a fatores como industrialização e modernização econômica, êxodo do campo, concentração de serviços e infraestrutura urbana. Você pode conferir essa reportagem completa no G1 Presidente Prudente. Agora destaque para o portal da CBN Prudente. A hérnia de parede abdominal pode afetar até 25% dos adultos no Brasil. As hérnias são classificadas de acordo com a localização. É uma reportagem especial no portal da CBN Prudente. Você acessa, inclusive, o vídeo, né? Tem uma entrevista especial com o presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia no portal da CBN Prudente. Acesse cbnprudente.com.br. Agora destaque para o portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Falando aqui sobre a balança comercial, corrente de comércio chega a 80,9 bilhões de dólares de janeiro até a terceira semana de fevereiro. Resultado alcançado até aqui se deve aos números das exportações que totalizam 42,2 bi e as importações de 38,7 bilhões de dólares. Agora mais um destaque aqui da UNOeste. Doação de sangue por universitários ajuda a abastecer estoques. Gestão do Núcleo de Hemoterapia da Santa Casa afirma que doações por jovens têm o efeito de gerar doações ou doadores por repetição. Você pode conferir nessa reportagem especial sobre doação de sangue por universitários aqui no portal da UNOeste, a unoeste.br. Deixa eu trazer uma ação, uma superação do projeto, é um projeto da Unesp aqui bem legal. Pode participar as crianças e adolescentes até os 17 anos com sobrepeso ou obesidade. É o projeto Superação da Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, aqui de Prudente, que está com inscrições abertas. Atividades esportivas gratuitas são voltadas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos com sobrepeso e obesidade, que são avaliados e acompanhados por profissionais da área da educação física aqui da nossa Unesp. Você tem mais informações, como você pode se inscrever o seu filho, né? No projeto Superação, através do portal da Unesp. Acesse fct.unesp.br. Trazendo mais um destaque aqui do Instituto Federal de São Paulo, que está abrindo inscrições para o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional 2025/2. Estudantes de graduação podem se candidatar para estudar em instituições de Portugal, México, Colômbia, Chile e Espanha, no formato alto custeio. Você pode ter mais informações através do portal do Instituto Federal de São Paulo. Acesse ifsp.edu.br. E só para fechar aqui, falando do nosso Grêmio, há 3 rodadas, aliás, do final da primeira fase, né, o nosso Grêmio aparece na 5ª posição. 5º colocado aí da A2. Briga pelo G8 está acirrada. O Carcará tem 18 pontos, 2 de diferença para o 12º colocado, o Ituano, né? E próximo do jogo da equipe prudentina, né? Que é nessa quarta-feira, amanhã, a partir das 15 horas, fora de casa. Amanhã vai ser fora de casa também, vai ser contra o Rio Claro. E você tem sempre mais informações sobre o nosso Grêmio Prudente aqui no nosso Esporte Clube 99, sempre a partir das 18 horas com a equipe de esportes do Gessner Dias. Esporte Clube 99 FM. 7h51, deixa eu falar aqui de cyberbullying. Cyberbullying é sintoma de má introdução das crianças no mundo digital, diz especialista. As aulas retornaram nas escolas de todo o Brasil, agora no início de fevereiro, e com elas surgiram novas discussões sobre o uso de celulares e os problemas de cyberbullying e também de cancelamento. Esses fenômenos relacionados ao uso excessivo das redes sociais por crianças e jovens continuam a impactar o ambiente escolar.
Para entender melhor essa situação, psicólogo e especialista em educação digital, Rodrigo Negim, do Instituto Alana, ofereceu sua análise sobre o tema para o portal UOL. O Rodrigo destacou nessa reportagem, que a proibição do uso de celulares nas escolas pode levar a uma diminuição nos casos de cyberbullying. Isso ocorre porque muitos episódios de violência virtual têm origem em interações que acontecem dentro do ambiente escolar. Ele explicou que o cyberbullying envolve agressões sistemáticas, enquanto o cancelamento é um fenômeno com início e fim, geralmente desencadeado por um episódio específico. Ambos os casos contam com vítimas, agressores e uma audiência que, mesmo em silêncio, participa dessa dinâmica, O especialista também aborda como o celular influencia nas relações sociais das crianças. Ele observou que a presença do celular tem mudado a forma como as crianças interagem com o mundo e essa mudança resulta em uma experiência de gratificação imediata, o que impacta a capacidade de frustração e as relações interpessoais. Rodrigo enfatizou ainda a necessidade de uma introdução cuidadosa das tecnologias nas vidas das crianças, nas vidas dessas crianças, semelhante à introdução de alimentos na dieta. Para ele, é fundamental evitar a exposição precoce a conteúdos inadequados que podem levar a comportamentos violentos. Daí, a restrição do uso de celulares nas escolas pode ser vista, assim, como uma oportunidade de reavaliar a introdução do ambiente digital na vida das crianças, das nossas crianças. Sete e 53, esse é o nosso Jornal no Oeste dessa terça-feira. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Se você está chegando agora, perdeu o início do programa, tem lá no nosso YouTube, aqui da 99, procure sempre por Jornal no Oeste 99 FM, onde você tem todas as edições gravadas lá para você. Deixa eu trazer um destaque aqui do canal do Olhar Digital, falando aqui sobre um novo coronavírus com potencial para pandemia detectado, hein? O pessoal do Olhar Digital, do canal Olhar Digital, trouxe uma especialista. É um novo achado que acende o alerta para possíveis ameaças à saúde global. Os cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan, situado na China, identificaram um micro-organismo do tipo coronavírus alojado em morcegos que exibe potencial de propagação entre a espécie humana. Vamos ouvir essa reportagem especial do infectologista doutora Jéssica Fernandes Ramos no portal do Olhar Digital. Muito se falou ao longo do final de semana sobre o potencial desse novo coronavírus para gerar uma nova pandemia. E para tirar dúvidas, vamos receber agora ao vivo a infectologista doutora Jéssica Fernandes Ramos. Vamos receber a doutora Jéssica aqui. Deixa eu colocá-la na nossa tela. Olá, boa noite, doutora Jéssica. Um minutinho aqui, sim. Vou colocá-la na nossa tela cheia para conversarmos um pouquinho sobre essa pesquisa. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Marisa. Eu que agradeço o convite. Doutora Jéssica, qual é exatamente essa descoberta, desse estudo e mais? Qual é a relevância dessa pesquisa para o monitoramento de doenças que podem se transformar em pandemia? Existe uma brecha que Perfeito. Nós temos aí já descritos, ao menos 50 coronavírus diferentes nas últimas décadas. Desses mais de 50, somente 7, felizmente, causam doenças em humanos. E o que foi essa publicação, essa nova descoberta? Foi de mais um coronavírus que causa doença em morcego. A diferença dessa vez é que ele tem algumas semelhanças com o SARS-CoV-2, que foi o vírus responsável pela pandemia que nós vivemos de final de 2019 para cá. Então, isso que foi a relevância dessa pesquisa, que essa vigilância que é feita em diversos laboratórios do mundo trouxe.
Agora, doutora Jéssica, explica para gente o que necessariamente, o que esse vírus tem em comum até com esse coronavírus que gerou a pandemia de 2020. Ou seja, dá para ficar com algum risco, algum motivo de preocupação? Sim, esse coronavírus descrito, né, nessa publicação de 6 dias atrás, na revista Cell, que é uma revista muito reconhecida, muito idônea, é chamado Hong Kong vírus. Então, ele foi descrito a primeira vez em Hong Kong, esse agora na província de Wuhan. Ele chama HKU5. E ele tem uma entrada, ele se liga a um receptor nas células do morcego, que é o mesmo receptor que nós temos nas células humanas, por onde o vírus SARS-CoV-2, que causava a Covid-19, entrava. Então, foi isso que acendeu o alerta para os pesquisadores. É um vírus diferente, que nunca foi isolado entre seres humanos, mas como ele utiliza um receptor, o mesmo receptor para entrar na célula dos morcegos que existe em células humanas, ele tem um potencial, portanto, de se transmitir e fazer um fenômeno que a gente chama de spillover, que é a transmissão deixar de ser exclusiva para animais e passar a ser uma disseminação, uma transmissão para seres humanos. A boa notícia, por outro lado, é que esses mesmos pesquisadores nessa publicação ainda, eles testaram, né, a entrada desse vírus em células humanas que são cultivadas e eles viram que o vírus é menos eficiente do que o SARS-CoV-2. Então, quando entra, ele entra em menor quantidade com menor potencial patogênico. Mas isso é totalmente, né, uma pesquisa ainda de bancada, experimental. Como eu falei, não existe um estudo, não existem dados de infecção em humanos, o que é bom porque mostra que o sistema de vigilância, de monitoramento está funcionando. Quer dizer, antes de ter um caso em humano, a gente já descobre um vírus novo com esse potencial. Por outro lado, reforça, né, que essa possibilidade de uma migração existe, como a gente já sabe, mas aponta caminhos aí de prevenção, né, dessa presença aí de homens, né, de seres humanos, onde existem morcegos com vírus tão parecidos e com esse potencial de serem transmitidos. Agora, doutora Jéssica, como que funcionam esses dados que são coletados em estudos, né? O que, na verdade, essa descoberta e esse estudo provoca? Ou seja, existe um acompanhamento, existem ensaios? Como que funciona no meio científico esse monitoramento desses vírus que podem ou não se transformar em algo pandêmico? É uma pesquisa muito importante e muito interessante do ponto de vista de saúde pública, Marisa, porque isso é feito o tempo todo em vários centros no mundo. Infelizmente, como os recursos para pesquisa são escassos, isso varia de localidade para localidade, mas essas pesquisas se baseiam principalmente em coleta de amostras de animais que sabidamente têm vírus que são transmissíveis para humanos, então morcegos, aves no geral, que aves migratórias, ratos, né, roedores. Então sempre os pesquisadores coletam amostras desses animais doentes. Também são feitas essas coletas em indivíduos, né, em seres humanos cujo diagnóstico não foi estabelecido, então uma febre que não se descobriu a causa, também se pode enviar essas amostras para o laboratório de pesquisa e inclusive coletas ambientais, então águas residuais, esgotos, rios, também de tempos em tempos é feita essa vigilância. E depois da coleta da amostra é feito um sequenciamento de nova geração, então é colocado todo esse DNA, é descoberto o que compõe o material genético desses vírus e é comparado com o que já se conhece. Então, por exemplo, aqui no esgoto da cidade de São Paulo, um grupo de pesquisadores da USP coleta o material, sequencia esse material, todo o material genético que está nessa amostra, e aí compara com o que se já tem conhecido. Ah, não, isso aqui é o vírus de gripe que está circulando ali, esse aqui é uma bactéria, isso aqui é um fungo, opa, esse bichinho aqui a gente nunca viu. E aí vai para análises mais profundas até falar, isso aqui é um ser vivo novo, né? Ele parece aqui filogeneticamente com um vírus dessa família, mas olha, não bate todas as características genéticas. E aí se descreve um patógeno novo, como é o caso dessa publicação. Então, se descreveu um coronavírus novo. E isso é de suma importância, porque permite que as autoridades de saúde pública e mesmo os pesquisadores andem na frente das pandemias. Então, se a gente já sabe que tem um vírus com esse potencial, fica mais fácil
desenvolver testes diagnósticos, a gente fica com maior conhecimento genético para, numa eventual transmissão, poder conter mais rapidamente. Mas, como eu falei, isso depende de recursos, né? Depende de quanto célere essa pesquisa é feita, da frequência, da constância, né? E de uma maior abrangência. A gente tem, por exemplo, um apagão no continente africano. Então, lá podem estar surgindo vírus preocupantes, patogênicos, que o mundo todo não está sabendo. Tá, então, entrevista especial sobre essa descoberta, né? Um novo coronavírus com potencial para a pandemia que é detectado. Você tem a reportagem completa, a entrevista completa com a doutora Jéssica Fernandes, né? Através do portal Olhar Digital. Muito bem. Agora são 8h02 já. Obrigado pela sua sintonia. Amanhã tem mais Jornal no Oeste a partir das 7h da manhã. Ótimo dia para você. Obrigado pela sua sintonia e até lá. Você ouviu na 99 FM Jornal Unoeste. Jornal Unoeste. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, na sua 99,9 FM. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99.